Bem-vindo. Hoje vamos falar de transformação digital, mas olhando também para o que às vezes nos esquecemos, que é a cultura das empresas, a forma de estar, os processos. E para isso a HP tem pensado nos últimos tempos que para lá da tecnologia há que organizar tudo isto que acabei de dizer. Eu tenho comigo o Pedro Fragoso, que é o gestor de categoria de computação profissional da HP em Portugal. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá Pedro, bom dia, muito obrigado por ter aceito estar connosco, porque de facto é como eu dizia, nos últimos tempos temos falado muito de tecnologia, temos trazido aqui alguns convidados até de algumas áreas específicas, de alguns setores específicos, para perceber como é que está a ser feita a implementação em determinadas áreas, mas ao passar pelo que a HP tem feito e como a HP tem pensado, lembrei-me de o convidar exatamente por isso, que é quando se fala na transformação digital, muita gente pensa imediatamente em tecnologia, ponto final, a tecnologia é que vai mudar, mas na prática a mudança para a adoção a qualquer tecnologia, começa nas ferramentas ou na forma como as equipas já trabalham. Como é que a HP olha especificamente? Eu sei que tem uma forma e é isso que me deixou curioso. Como é que olham para esta abordagem? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Efetivamente, nós quando olhamos para, ou quando pensamos em transformação digital, temos muito essa tentação de tentar traduzir isto em algo que seja tecnologicamente ditado pelas inovações ou por algo que possa ser lançado no mercado. E, em boa verdade, transformação digital não é tecnologia. Transformação digital é a capacidade que as organizações têm, a capacidade que as diferentes estruturas têm de absorver a nova tecnologia e implementá-la nos seus processos. Ou seja, e muitas vezes temos essa discussão internamente, é como é que os nossos clientes, as empresas com quem trabalhamos, absorvem aquilo que é a inovação tecnológica que nós introduzimos e a incorporam dentro da sua forma de trabalhar. Nós entendemos, e essa, se calhar, aquilo que nos tem guiado nos últimos anos, que essa inovação tecnológica tem um efeito positivo, é importante, é indissociável da transformação digital, mas mais ou tão importante como a inovação tecnológica é como é que nós conseguimos integrá-la dentro daquilo que são os processos de cada empresa. Como é que nós conseguimos que a organização da empresa se adapte ou incorpore essa inovação e que a introduza dentro dos seus processos, dentro da sua forma de trabalhar, dentro daquilo que é a cultura empresarial e da organização. Nós podemos classificar provavelmente aqui dois grandes momentos, o até à pandemia e o pós-pandemia. Ou seja, por um lado, embora tenha sido um flagelo enorme a pandemia, não estamos a querer branquear de forma nenhuma os custos, a importância que teve do ponto de vista de descalabro em termos de saúde, mas do ponto de vista, a tecnologia obrigou-se e as pessoas obrigaram-se, não só tecnologicamente, mas também a olhar para os processos, que é como é que eu vou pôr esta gente em casa a ser operativa e a trabalhar, cometeram-se um conjunto de erros, e depois o pós-pandemia que veio exatamente fazer com que se corrigissem de alguma forma estes erros, julgo eu. Quando olha, estando na sua função privilegiadamente, de uma forma privilegiada, ter uma visão sobre o mercado, os processos internos, o que é que mais mudou dentro das empresas nacionais? Bom, em primeiro lugar eu diria que obrigou as organizações e em consequência os colaboradores a saírem um pouco da sua zona de conforto. É evidente que a pandemia trouxe efetivamente efeitos perniciosos e negativos dentro daquilo que foi a saúde e a forma como nós também estivemos condicionados em algumas das nossas liberdades, mas também, por outro lado, obrigou-nos a repensar um pouco a forma como tínhamos organizado e estruturado a nossa forma de trabalhar.
E é curioso ver que, como resultado deste evento, como resultado dessa alteração e dessa dinâmica, isso obrigou as empresas e organizações a repensarem um pouco da forma como estavam estruturadas. Em primeiro lugar, garantir que existe uma certa plasticidade, ou alguma capacidade de se adaptarem a um contexto externo diferente do habitual, que são capazes de se adaptar a essas alterações, que têm a capacidade de uma forma, se calhar em ciclos de processo mais curtos e mais dinâmico e menos estruturado, menos estático, mais móvel, conseguirem responder aos desafios que o dia a dia nos traz. Seja no mercado, seja nos seus clientes que têm outro tipo de requisitos. É verdade que trouxe muitos efeitos negativos, mas a pandemia, na minha opinião, obrigou-nos a dar um passo à frente naquilo que é a forma como todos nós estamos a pensar o negócio e todos nós estamos a pensar como é que a tecnologia se integra no negócio. Uma das curiosidades que eu tenho, e vou-lhe perguntar assim, exatamente por estes privilégios deve passar por centenas de propostas, se não milhares de propostas que a HP tem por ano para fornecer às empresas maior conforto neste tipo de análise, neste tipo de movimento, que é, eu acredito que as grandes empresas já se tenham adaptado ao híbrido, e portanto que este é aquele que mais ou menos está, mas não vejo que as grandes empresas adaptadas, mas que as pequenas e médias empresas, também, dependendo aqui de alguns setores, não se tenham adaptado ou não vejam isto. Alguns gestores ainda não veem esta questão. E isto faz com que as empresas não estejam preparadas para uma forma de trabalhar moderna e que as possa beliscar, não quero dizer influenciar, na competitividade que têm com outras. Passou a ser mais difícil contratar, quando exigimos que fiquem no posto de trabalho. Passou a ser mais difícil escolher, quando se diz contratar, é aquele profissional, porque ele tem um conjunto de exigências. A minha pergunta é, isto é assim real? Ou seja, ainda há empresas que não se adaptaram por uma questão de eu não quero assim, é como eu quero. Há empresas que ainda não olharam para que esta forma, por exemplo, seja o híbrido, seja na totalidade in-house. O curioso deste processo é que, o João falou que as grandes empresas já estão adaptadas. Eu diria que isto vejo que sim, mas se calhar não. Estão melhor adaptadas, mas isto é um caminho e é um trajeto que não é estanque. Ou seja, aquilo que é importante reter, e se calhar um dos grandes ensinamentos que nós retiramos do processo da pandemia é precisamente esse, é que essa capacidade de evoluir e de adaptar a forma como nós estamos organizados a contextos diferentes e muito dispares, obriga-nos a que estejamos sempre em constante evolução. E quando uma grande empresa introduz o trabalho híbrido dentro da sua forma de organização, é evidente que tem mecanismos e meios muito mais reforçados de implementar políticas, de garantir que a segurança dos dados está salvaguardada, garantir que cada um dos seus colaboradores tem acesso a um dispositivo pessoal que é capaz de ser integrado dentro dos diferentes contextos de trabalho, ou garantir, por exemplo, que uma experiência colaborativa é feita de uma forma muito mais linear, muito mais fácil, muito mais intuitiva. É verdade, mas não é um processo que esteja ainda terminado ou concluído, é um processo evolutivo. E aqui deixe-me introduzir aquilo que se calhar é um grande motor da transformação digital que nós estamos a viver, que é o IA. Acho que aqui tem efetivamente um efeito muito significativo. Como é que a IA, e nomeadamente os agentes de IA, autonomamente nos podem ajudar neste processo de tornar aquilo que é o trabalho híbrido e dos diferentes momentos e dos diferentes desafios que esse trabalho, ou que esse tipo de trabalho coloca, podem ser, no fundo, harmonizados e garantimos que, do ponto de vista do colaborador, ele tem uma experiência mais produtiva, mais fácil, mais intuitiva, sem se preocupar com a gestão da tecnologia, mas preocupando-se sim com o seu trabalho, que é aquilo que ele aporta valor.
E essa filosofia, e esse método e essa transformação aplica-se a grandes empresas, mas também se aplica às pequenas e médias empresas. Ou seja, esse dilema e esse desafio aplica-se da mesma forma, se calhar com diferentes escalas e com diferentes recursos, mas aplica-se também a esses segmentos da economia. Como é que se convence uma organização que a questão da produtividade não é só velocidade, mas também há que implementar a melhor experiência dos colaboradores? A HP tem algumas soluções e algumas diz sobre isso. Quer-nos falar sobre isso? Sim, vamos lá ver. Nós vivemos num mundo onde, se quisermos convencer alguém, temos que apresentar informação e dados. E mostrando os dados é realmente bastante mais fácil e mais intuitivo montar um caso onde, mais do que a tecnologia ou a forma como nós introduzimos novas formas de trabalhar na organização, como é que nós conseguimos que a experiência do utilizador seja mais positiva. A HP, nos últimos anos, tem vindo a desenvolver um estudo, que é o Work Relationship Index, que no fundo tenta medir a relação do trabalhador ou do colaborador com a tecnologia no seu posto de trabalho. E medimos coisas curiosas, que é perceber em que medida é que cada um dos colaboradores tem os instrumentos necessários para executar as suas tarefas, em que medida se sente realizado com esses mesmos instrumentos e em que medida é que seria possível optimizar essas mesmas ferramentas de modo a que o seu trabalho seja mais produtivo, seja mais criativo, que nós desloquemos o esforço e o talento que está em cada um de nós a favor de algo que realmente aporta valor. Nós temos, se calhar com muita frequência, a tentação de dizer, tem aqui um PC novo, com a última tecnologia, o último processador, com muita memória e com um display fantástico. Ótimo. Mas em que medida é que todo este ecossistema funciona para quem está do outro lado a desenvolver o seu trabalho? E é isso que nós estamos a tentar entender, estamos a tentar medir e estamos a tentar dotar os nossos clientes de informação que lhes permita precisamente garantir que o instrumento que estão a colocar nas mãos dos seus colaboradores é um instrumento adequado para que eles possam ser mais... Que medição é essa que fazem? O que é que medem? Os processos, tempo, custo, satisfação do colaborador, segurança? Quando me diz que medimos, há um conjunto vasto. Quando vocês olham através desses vossos estudos, o que é que medem exatamente? Precisamente, um conjunto de diferentes métricas que tentamos de alguma forma organizar e estruturar. É evidente que aquilo que pretendemos é uma avaliação um pouco mais holística desse posto de trabalho. E isso inclui, obviamente, aquilo que são questões mais práticas do dia-a-dia, se o processador é adequado às funções que o colaborador desempenha, se tem memória suficiente, se o peso do dispositivo é o correto. Aquilo que nós tentamos a esse nível é tentar identificar necessidades, no fundo, para tentar ajustar aquilo que é a oferta a essas mesmas necessidades. Mas, paralelamente a isso, depois há uma série de questões que, se calhar, não são tão evidentes, não são que não estão tão na mente do diretor da IT, mas que são questões práticas e que são desafios para nós, enquanto colaboradores, como é que eu consigo garantir que como é que eu consigo conciliar os requisitos de segurança ou os requisitos de adequação ao trabalho híbrido que temos atualmente a um contexto em que o colaborador pretende realizar uma determinada tarefa. Ou seja, nessa coesão de diferentes elementos e de diferentes métricas que nós conseguimos depois extrair informação e, obviamente, pensar em soluções que respondam a essas Destas métricas, houve alguma que vos tenha surpreendido de uma forma positiva? Eu acho que há diferentes abordagens, há diferentes pontos que são importantes referir. Eu diria como corolário e como uma das principais conclusões que tiramos é que a tecnologia tem efetivamente um efeito sobre a satisfação dos colaboradores. Ou seja, a tecnologia tem um efeito não só na captação de talento, mas também na sua retenção. Se nós dotarmos os nossos colaboradores da tecnologia adequada e dos processos adequados, no fundo, para suportar essa mesma tecnologia, a experiência desse mesmo colaborador é mais positiva
é mais, no fundo, gratificante, é mais produtiva, e um colaborador que está satisfeito é tipicamente um colaborador que consegue dar mais, consegue ser mais criativo, consegue acrescentar mais aos seus desafios e ao seu trabalho. Estas métricas, acredito que há ganhos que são invisíveis, porque os resultados só aparecem alguns meses depois, não é? Nós não conseguimos medir algumas destas métricas imediatamente, não é? Vocês com isso conseguem criar tendências? Eu acho que uma das principais lições é que nós, quando estamos a estudar esta relação entre a tecnologia e o trabalho, ao mesmo tempo estamos a cultivar aquilo que é a cultura organizacional. É precisamente o ponto fulcral, é que nós estamos a trabalhar naquilo que é o contexto de interação entre os diversos intervenientes dentro de uma organização, e se nós somos capazes de olhar para essa interação, para os diferentes momentos dessa interação, e somos capazes de olhar para aquilo que é as formas onde nós conseguimos atuar diretamente e de forma tangível sobre essa experiência, no fundo estamos a construir cultura organizacional, e essa cultura organizacional é aquilo que distingue cada uma das empresas no mercado. O que é que eu trago de diferente, qual é que é a abordagem que eu consigo trazer que realmente se distinga dos meus concorrentes. Já falámos um bocadinho com o IA, a automação, os PCs cada vez são mais inteligentes. Da vossa ótica e daquilo que têm olhado, quais são os processos que vão mudar radicalmente nos próximos tempos? Bom, vivemos... Ou vamos estar sempre... Eu, por acaso, ainda há pouco estava a conversar sobre isso. Todos nós temos a sensação que estamos a viver em momentos especiais. É verdade que isto é um momento especial. É um momento especial, estamos a assistir. Mas eu também lhe digo que acho que não faz falta nenhuma a inteligência artificial para mandar e-mails, como eu já ouvi. Dou sempre este exemplo engraçado de um administrador que me disse muito contente que agora a secretária dele já sabia escrever e-mails desde o IA. Eu acho que não é para isso que serve. Não é para coisas diferentes. Portanto, não serão estes processos que serão enriquecedores. Por isso lhe pergunto, dos processos diários de um conjunto de funções, quais é que são aqueles que vão mudar radicalmente? Eu acho que estamos todos ainda a tentar perceber exatamente de que forma é que esta tecnologia, esta transformação aterra naquilo que é o nosso dia-a-dia. E não há nenhuma empresa que tenha uma resposta imediata sobre o que vai acontecer. Estamos todos num processo de tentar entender, de acordo com a tecnologia e com os instrumentos e as ferramentas que nos são disponibilizadas, como é que nós conseguimos adequá-las àquilo que é o nosso contexto, como é que nós conseguimos extrapolar as vantagens que daí advêm e aplicá-las na nossa organização. Há uma questão que me parece clara. A IA entrará nas nossas organizações de uma maneira com diferentes escalas e com diferentes medidas e com diferentes graus de intensidade, mas será algo ubíquo. E será, nos próximos anos, aquilo que acreditamos, muito com base naquilo que nós chamamos os agentes de IA, ou seja, elementos autónomos que são capazes de trabalhar paralelamente a nós, ao indivíduo, ao ser humano, e que nos ajudam em tarefas mais repetitivas, no tratamento de dados, no tratamento de informação, no tratamento de, se calhar, algumas rotinas que são menos criativas, mas que nos permitem, a nós, enquanto colaboradores, libertar-nos tempo para análise, para tomar decisões muito mais informadas e muito mais qualificadas sobre o dia-a-dia que nós temos. O que analisamos agora, nesse ponto em que estamos, é que temos aqui dois caminhos, não é? Que é o dos processos mais autónomos, não é? Para decisões, e o das decisões mais humanas com base em dados. Destas duas, na minha opinião, vão ser, independentemente das áreas, eu acredito mais naquela que serão apoiadas pelos dados mais humanos. Dou o exemplo, ainda hoje escrevi um artigo sobre isso, do exemplo da saúde. É impensável, porque enquanto numa empresa, eu diria, jornalística, por exemplo, como a Digital Insight, eu posso cometer erros e emendá-los.
na saúde é impossível. Essa não pode ser a prática. A prática tem que ser sempre baseada nos dados. Como é que olha para estas duas diferenças, ou elas não vão ser nunca dissociadas uma da outra? Eu acho que nós temos que entender que o futuro será a combinação de ambos. E compete-nos a nós tomar essa decisão. Ou seja, eu acho que sinto-me mais confortável em tomar uma decisão mais informada, com dados devidamente trabalhados e para os quais eu não tive que despender muito tempo. Eu sei que essa informação está a ser trabalhada de forma correta e vou tomar uma decisão informada sobre esses mesmos dados, do que não ter acesso a esses dados. Portanto, a IA é um instrumento que nos pode ajudar neste processo e não podemos dissociá-lo. É evidente que é preciso, e pelo menos naquilo que é a evolução tecnológica que eu conheço e que está ao dispor de todos, temos que ter ainda alguma atenção, algum cuidado, e há temas mais sensíveis, onde, por exemplo, o tema da saúde, onde, no fundo, as fronteiras e as rédeas que têm que existir são um bocadinho mais... Quando nós olhamos, não é? Eu olho isto um bocado isso, não dá para errar, e portanto tem que ser tudo muito mais apoiado e tem que ser tudo muito mais fechado. E como é óbvio, a automação inteligente... Esse ritmo vai ser esse ritmo de aprendizagem vai ser cada vez mais elevado. Aquilo que vamos ver é um contexto onde a IA vai errar cada vez menos e nós vamos ganhar confiança na tecnologia que estamos a utilizar. Isso aconteceu com todas as transformações tecnológicas que passamos. E qual é o maior erro que as empresas ainda cometem hoje quando se fala em transformação digital? Eu acho que acreditar que introduzir tecnologia só por introduzir tecnologia é suficiente para uma transformação. Eu acho que a tecnologia tem que ser integrada dentro do contexto da empresa e da cultura da empresa, tem que ser, no fundo, assimilada pelos colaboradores, tem que ser aceita por esses mesmos colaboradores e só depois trará frutos. Digitalizar um processo não é uma transformação digital. Ou seja, se calhar, quanto muito, estou a acelerar um processo menos eficiente. Pensar todo este processo, integrando a tecnologia como uma ferramenta e de uma forma holística tentar que esse processo seja otimizado, aí sim acredito que falamos em transformação digital. Pedro, muito obrigado por esta nossa conversa, agradeço imenso. Como viram, a HP encontrou uma forma muito, muito inteligente de olhar para este tema. Num momento em que a guerra entre as empresas para ver quem consegue mais depressa auxiliar o mercado nesta transformação digital, a HP olha para os processos, que me pareceu a mim uma forma, como disse anteriormente, muito inteligente, por isso convidei o Pedro. Nós, até para a semana.